O maior popstar do seu tempo, o rei do rock and roll, forja a própria morte e some sem deixar vestígios. É o mistério de hoje do Teorias da Conspiração. Esse é o Teoria da Conspiração, um programa que revela a verdade que eles não querem que você saiba. E se você quiser saber mais sobre o mistério do boneco do Fofão, clique aqui. Mas por outro lado, você está mais interessado em saber da conspiração da morte de Tancredo Neves, clique aqui. Mas hoje vamos falar de Elvis Presley, vamos falar de todo o mistério envolvendo a suposta morte do rei do rock and roll. Elvis não morreu, aqui no Teoria da Conspiração. Elvis Aaron Presley se tornou um mito americano, e por que não, de todo mundo. Neste episódio vamos explicar por que Elvis não morreu e tudo não passa de mais uma farsa. A separação traumática do grande amor da sua vida, Priscilla, em 1972, causou um impacto muito forte no rei do rock. Apesar do divórcio só ter sido formalmente concluído em 1973, ano de grande sucesso, ele começou a tomar medicamentos contra a depressão em doses muito acima do recomendável. Na noite de 15 de agosto de 1977, Elvis Presley foi ao dentista por volta das 23 horas. Voltou de madrugada, tocou piano até às 5 da manhã e dormiu. Dizem relatos da época que ele se levantou por volta das 10 horas para ir ao banheiro. Às 14 horas, o corpo do rei do rock teria sido encontrado por sua então namorada Ginger Alden. O que aconteceu nesse período de 4 horas? Ninguém sabe até hoje. A verdade que poucos conhecem é que Elvis não morreu e sim forjou a própria morte para fugir da fama, dos paparazzi, da namorada, enfim, do mundo. O rei tinha razões para forjar a própria morte. Estava com a vida em perigo. Perdeu 10 milhões de dólares numa transação com uma organização californiana chamada Fraternidade, que tinha ligações com a máfia. Há quem especule que ele teria revelado a ação do crime organizado em troca de proteção, talvez na forma de uma nova vida ou uma nova identidade. Aos 42 anos, sua carreira ameaçava declinar. O cabelo estava embranquecendo, estava muito acima do peso e com a voz enfraquecida. Nas semanas antes de sua morte, as ações de Elvis não foram as de um homem que tinha que cumprir um enorme turnê pelos Estados Unidos. Elvis encomendou novas roupas e despediu-se de seu público com um adiós. Isso foi seu último show em Indianápolis. Em todos os outros, ele se despedia com "Espero vocês no meu próximo show". Outro fato estranho foi o rei despedir vários empregados em quem confiava há muito tempo. 2 dias antes da suposta morte, Elvis ligou para uma amiga chamada Miss Foster. Disse que estava pensando em não realizar a turnê prevista. Ela lhe perguntou se ele havia cancelado, ele respondeu que não. Quando ela perguntou se ele estava doente, Elvis disse que estava bem e que ela não deveria perguntar mais nada e não devia acreditar em nada que lesse. No livro chamado Elvis, Where Are You? É citado o caso e que Miss Foster confirmou tudo isso num teste de detector de mentiras. E ainda no dia seguinte ao da morte, uma ex-amante de Elvis, Lucy DeBarbon, recebeu uma rosa pelo correio. O cartão dizia que era de El Lancelot, o apelido que ela usava para Elvis, e ninguém mais sabia. Muito vaidoso, Elvis tinha vergonha de ter engordado muito. Pesava mais de 100 quilos na época. Outra pista da farsa, a certidão de óbito registra pouco mais de 70 quilos. No velório houve estranhamento, porque o corpo do rei aparentava estar bem mais magro. Elvis engordara muito desde a triste separação de Priscilla, e o sobrepeso era apontado como uma das causas da morte. Um primo de Elvis, chamado Eugene Smith, teria comentado que ele estaria um pouco diferente no caixão. Testemunhas do funeral também afirmaram que o ar perto do caixão estava muito frio. Suspeitou-se que o caixão tivesse um aparelho de ar-condicionado para conservar um cadáver de cera, réplica do rei do rock, destinado a enganar os presentes. O caixão de Elvis exigiu vários carregadores, pois pesava mais de 300 quilos. Como a família Presley conseguiu um elaborado caixão feito sob medida, com ar-condicionado de mais de 300 quilos para o enterro no dia seguinte da morte. Por que o enterro foi tão rápido? A razão foi evitar que os maiores fãs de Elvis Presley chegassem a tempo e reconhecessem os defeitos do cadáver de cera. Elvis era faixa preta, de 8º grau. Suas mãos eram cheias de calos, enquanto o corpo do caixão tinha mãos lisas e gorduchas. O nariz e as sobrancelhas arqueadas também causavam estranheza. Foi comentado na época que uma costeleta do cadáver estava solta
e um cabeleireiro teve que grudá-la. Além disso, o caixão que levava o corpo de Elvis estava vedado, e há um erro na grafia do nome do cantor em sua lápide. O documento com a autópsia mais completa de Elvis está sob sigilo até o ano de 2027, a pedido, na época da morte, do pai dele, Vernon Presley. Houve uma autópsia oficial, na qual não se constatou nenhum tipo de overdose, mas sim morte decorrente de problemas cardíacos. A autópsia particular, essa encomendada pela família e bloqueada até 2027, tem muitos detalhes a revelar. 2 horas depois da morte de Elvis ser anunciada publicamente, um homem idêntico a ele comprou uma passagem para Buenos Aires, pagou em dinheiro e usou o nome de John Burroughs, o mesmo que Elvis usou várias vezes como disfarce nas suas turnês. Do outro lado do mundo, no dia 17 de agosto de 1977, um homem idêntico a Elvis foi visto desembarcando numa base aérea da Argentina. Segundo relatos, ele desceu rapidamente de um avião e entrou numa limusine que já o esperava. O homem não foi visto novamente. E, de fato, Elvis Presley possuía uma casa na Argentina. O folclórico coronel Tom Parker, administrador dos negócios de Elvis, quando chegou nos Estados Unidos pela primeira vez, criou uma nova identidade para si mesmo, virou outra pessoa, com passaporte, certidão de nascimento, carteira de motorista e previdência social. Ele fez o mesmo com Elvis Presley. Além disso, Elvis tinha ligações oficiais e usava documentos falsificados com o nome de John Burroughs. Um ano depois da morte de Elvis, um fã fotografou uma porta da mansão Graceland, onde se via um vulto. Aproximando a imagem, se via algo muito parecido com o rei. O maior de todos os indícios foi o lançamento de A Verdade sobre Elvis Presley, em suas próprias palavras com Jesse, do autor Donald Hinton. Esse autor construiu toda a trajetória de Elvis desde 77, com cartas e telefonemas do próprio. Só que para isso, Elvis assumiu o nome de Jesse, do seu irmão gêmeo natimorto, um trauma eterno da sua vida. Inúmeros são os relatos de aparições de Elvis durante algum tempo depois de sua morte. Outro fato interessante é que durante a posse de Barack Obama, fãs tiraram fotos de um homem que parecia com Elvis bem mais velho. A última aparição foi no mês de janeiro de 2012, no Brasil, no Rio de Janeiro, próximo ao cartão postal do Cristo Redentor. Um fã o reconheceu, apesar da idade e dos cabelos brancos. Tirou algumas fotos e tentou vendê-las para uma revista importante, pedindo uma verdadeira fortuna. Essas fotos ainda não foram divulgadas, mas seria uma prova de que Elvis não morreu. Esses são os fatos comprovados, mas nenhuma prova de que Elvis está vivo até hoje. Porém, sua morte certamente não foi em 16 de agosto de 77. Tudo não passa de mais uma conspiração. Então essa foi a verdade sobre a morte do rei do rock and roll, sobre a morte de Elvis Aaron Presley. Tudo não passou de uma farsa. Elvis ainda está por aí, em algum lugar. Pode ser o seu vizinho, pode ser seu professor, pode ser alguém que você confie. Qualquer um pode ser Elvis Presley. Ou ele pode ter voltado para o seu planeta natal, nunca se sabe. O fato é que estaremos aqui semana que vem com outra teoria da conspiração, dizendo outra verdade, esclarecendo outro fato maluco, escabroso, misterioso, que você vai acompanhar conosco no próximo programa. Não esqueça de dar o like e de compartilhar para todo mundo que você conhece esse vídeo e espalhe a verdade. E lembre-se, o verdadeiro alienado é aquele que sabe a verdade e se cala. Eu sou Pablo Peixoto e esse é o Teorias da Conspiração.